O Brasil é um dos piores países da América Latina para quem nasce mulher negra. O mapa da violência de 2015 revela que quase 5 mil mulheres foram assassinadas em 2013. Em 10 anos, o feminicídio contra a mulher negra aumentou 54%. Nesse mesmo período, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 130 mil denúncias contra a violação de direitos humanos. As principais vítimas foram negros e mulheres. A ONU afirma que, mesmo depois de 20 anos de iniciativas para diminuir esses números, o nosso país continua longe de alcançar a igualdade entre homem e mulher. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor ouve e conversa com os personagens que fazem a diferença na busca de uma sociedade justa. Converso agora com um desses personagens. Seja bem-vinda, Carmen Dória. Tudo bem? Muito obrigado, Joel. Prazer enorme em vê-lo. Prazer enorme em ver essa equipe que faz a diferença. Prazer em estar novamente com os ouvintes, né? Um 2017 de muito sucesso, muita alegria, muita prosperidade para todos. Carmen, falando em sucesso, o que você pode dizer do movimento das mulheres? Ser mulher negra no Brasil ainda é um problema? Eu não diria um problema, eu diria uma dificuldade, porque a mulher negra não é um problema. O problema são as condições, as circunstâncias que acontecem que colocam a mulher negra numa situação diferenciada para pior. O movimento vem resistindo positivamente já por longas datas e alguns avanços nós temos obtido, mas muita coisa ainda há que se fazer. E se tratando de mulher negra, mais ainda, porque o tema, embora faça parte do universo de mulheres, ainda existe um certo tabu em discutir as especificidades das dificuldades que enfrenta a mulher negra, que é duplamente discriminada. Por ser mulher, por ser negra. Você citou os avanços que houve, mas durante a sua vida você sofreu muito preconceito. Sim, olha, sofri, não diria muito assim, mas sim, quando era criança, havia discriminação, só que naquela época eu não entendia o que era. Era um pouco de bullying misturado com preconceito, mas era tudo tão difícil de se conversar, de se falar, e até os meus pais também tinham um pouco estudo, e ficava difícil de entender o que estava acontecendo, mas hoje eu entendo perfeitamente. Agora, como adulta, algumas situações assim vexatórias e constrangedoras têm acontecido. Mesmo eu tendo vencido a barreira da exclusão, não fiquei totalmente isenta de sofrer discriminação. Eu, até há pouco tempo, faz 2 anos, precisei processar o Banco do Brasil porque me impediram a entrada ao argumento de que estavam pensando na segurança do banco. Foi assim que a gerente falou comigo. E eu dizia para ela, mas eu sou advogada, estou cumprindo o meu mistério, eu sou a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, e ela dizia, não me interessa. Aqui a senhora não entra porque estou pensando na segurança do banco. Agora, outras pessoas estavam passando normalmente, inclusive com pacotes, e eu não tinha nada comigo que a porta, que justificasse a porta estar travando a minha entrada. Agora, quando a gerente chegou e se expressou desta forma, eu não tive dúvida que estava sendo discriminada racialmente. Ela não disse com todas as letras, mas na medida em que era permitida a passagem de outras pessoas, que inclusive portavam pacotes também, e a minha entrada não era permitida, e ao argumento de que se estava pensando na segurança do banco, eu não tive dúvida de que havia discriminação. Esse episódio, você conseguiu transformá-lo em algo bom, por exemplo, para a mulher humilde que vai ao banco buscar sua aposentadoria? Eu acredito que sim, porque eu fui ao Poder Judiciário e houve a condenação do banco. Então, o meu objetivo era fazer com que eles entendessem que esse tratamento não pode ser dispensado. E eu procurei dar a maior publicidade possível a esta decisão. E todas as vezes que me é permitido, que eu tenho oportunidade, eu falo. Por quê? Para as pessoas saberem que elas têm um direito que podem exercitar. Naquele dia eu acabei entrando no banco acompanhada da polícia.
que eu chamei. E aí, o banco lotado, e qual é a leitura que se faz de uma mulher negra entrando no banco acompanhada da polícia, a viatura do lado de fora com a porta aberta e o outro policial esperando? Não é uma leitura nada amigável nem benéfica em se tratando de uma mulher negra. O banco mudou a sua cultura? A sociedade está mudando essa cultura de discriminação em relação à mulher negra? Olha, infelizmente não mudaram, não. Existem aí as condenações, a gente vem conversando, mas os tratamentos discriminatórios, preconceituosos, continuam existindo, não só nos bancos, em outros lugares também. Você vê, quando você chega numa loja, por exemplo, quando se pergunta, tem, por exemplo, um sapato, tem aquele sapato? Tem, mas custa tanto. Como se nós não tivéssemos condições de comprar. Ou então, a diferença no tratamento. Você fica esperando e a pessoa não te atende, você fala, a pessoa faz de conta que não ouve. Então, há necessidade ainda de um trabalho muito forte e permanente no sentido de conscientização da nocividade da discriminação e do preconceito. Como nós podemos mudar este preconceito? De que forma você pode mudar a rotina da mulher negra para que ela não seja discriminada na sociedade? Bom, a mulher negra, ela cumpre uma rotina normal. Então, não é a rotina dela que tem que ser mudada. É a rotina dos que estão ao entorno. Há necessidade de uma conscientização maior e mais contundente, de uma cobrança dos entes públicos no sentido de investirem mais nessa questão da igualdade real e não apenas formal. Porque a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas não é isso que se vê na realidade. Por isso, a necessidade da implementação de políticas de ação afirmativa, de conscientização, de se investir um pouco mais na visibilidade, porque a mulher negra, a sociedade negra é consumidora e, no entanto, eles não são retratados nos diversos comerciais de sabonetes, de roupas, de compra de carro, de joias, de emprego. Então, precisaria investir. Nós observamos que está havendo uma mudança, porque já tem vários comerciais respeitáveis que mostram mulheres e homens negros de forma positiva e não de forma depreciativa, como há muito tempo se fazia. Essa mudança do que você fala já está sendo expressado nesses coletivos femininos em defesa da mulher. O que é mais necessário? O que é mais necessário? Que se conscientize falando dos mecanismos legais que nós temos à disposição, porque aqui eu sempre relembro Martin Luther King. Ele diz, a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. E a lei, quando ela é aplicada e quando há o decreto condenatório e a fixação de uma indenização compensatória, qual é o objetivo? A lei funciona com o caráter coercitivo, ou seja, você errou e você vai responder pelo seu erro, porque a lei diz que esta conduta é perniciosa, criminosa, não deve ser expressada. Se expressou, infringiu a lei e vai responder. E o objetivo da indenização é compensar aquela dor interior que a pessoa sofre, porque, embora não tenham valores monetários, a dor, o ego, o sentimento, a alma, eles são passíveis de indenização para amenizar aquele sofrimento. Porque a pessoa que é vítima de uma discriminação, só ela poderá dizer para você a intensidade do que ela está sentindo. Então, quando ela se vê recompensada, ela pensa, eu fui ofendida, mas aquele ofensor também vai pagar por isso. Tem o decreto condenatório e a remuneração que ele vai precisar desembolsar. E aí, nesse aspecto das indenizações, eu até defendo que elas não devam ser de valores irrisórios, porque valor irrisório, qual é a leitura do assediador, do discriminador? Só isso? Então, vou continuar fazendo novamente. Então, as indenizações, elas têm que causar um impacto no agressor para que ele reflita e diga, não posso mais fazer isso, porque senão eu serei penalizado. Carmen, tem historiadores que defendem essas indenizações não somente para o momento, né, da sociedade atual, mas depois de mais de 3 séculos de escravidão, teria que ter uma reparação financeira para a população negra e
essa discussão ainda não permeia na sociedade, essa discussão, né? não tem... Mas você também, você defende isso também, né? Sim, é uma indenização que não é pecuniária. É uma indenização, uma reparação. O nome certo nem seria indenização, seria uma reparação. Pelo que a população negra sofreu porque com a a escravidão. população negra, ela foi escravizada. Ou seja, nasceram livres e foram tornados escravos. E quando se aboliu a escravidão, a lei continha 2 linhas. Está extinta a escravidão, revoga-se as disposições em contrário. Então, aquele contingente de pessoas foi colocado em disponibilidade sem qualquer compensação, sem qualquer remuneração, foram atirados à própria sorte. E se fizermos um comparativo com os imigrantes que para cá vieram, muitos até a convite do governo, esses receberam terras, incentivos, emprego, escola. E com relação à sociedade negra, havia até decretos proibindo que estudasse, os negros não podiam estudar. Então, quando veio a abolição que nós chamamos de inacabada, cerca de mais de 1.700.000 pessoas foram colocadas em disponibilidade, aí sem casa, sem alimento, sem emprego, sem nada. Então, é uma reparação histórica que o Estado, no seu sentido macro, deve a esta população de pessoas que, por conta do escravismo que vigeu durante tanto tempo, não tiveram a mesma compensação que os demais imigrantes. Carmen, então, precisa se reparar até que haja o mesmo ponto de partida para ambas as pessoas. Você falando em escravidão, você sabia que a Mauritânia, só em 2007, começou a punir a escravidão no país? A Mauritânia é um país da África. Você está cansado de ler as mesmas notícias em todos os sites? Quer ficar por dentro das notícias que realmente interessam ao mundo? Faça igual as pessoas de mais de 40 países. Acesse o nosso portal, Observatório do Terceiro Setor. Lá você encontra notícias do terceiro setor do Brasil e do mundo. Sabe, Carmen, essa história da Mauritânia impactou muito, porque só em 2007 a escravidão começou a ser punida naquele país da África. E essas notícias você só encontra aqui no Observatório. Mas daqui a pouco a gente volta, nós vamos dar um rápido intervalo e vamos continuar nossa conversa com a advogada Carmen Doria. Até já. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Carmen, nesse segundo bloco, eu gostaria de repercutir com você. Uma matéria divulgada pelo Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais revelou que 70% das ações contra crime de racismo é o réu que vence, que é o réu que ele acaba conseguindo ou a extinção da ação ou vencê-la. Você acredita que esse preconceito que existe na sociedade, sobretudo, ele está nos agentes públicos também? Assim, eu não tenho dúvida disso. É o que nós chamamos de racismo institucional. Eu estou achando esse percentual de 70% de improcedência um pouco alto, mas eu não tenho dados aqui. Mas o que acontece? A vítima de racismo, nem sempre ela consegue relatar ao aplicador da lei o que aconteceu de verdade. Porque ela fica tão traumatizada, quando o juiz pergunta o que aconteceu, ela diz, eu fui ofendida, e não diz como foi ofendida, não diz que palavras foram usadas. E aí, na hora de sentenciar, o julgador diz que não provou. E aí, e se é autoridade policial, se a pessoa não sabe descrever direito o que aconteceu, ela diz que não foi racismo, que foi injúria racial. Porque quando não ataca diretamente a raça, mas coloca apelido depreciativo, como, por exemplo, macaco, gorila, coisa parecida, aí você está injuriando, que você está atribuindo um qualificativo que não é o natural, que não é o normal para a pessoa. Então, a pena é mais branda. Agora, quando você xinga a pessoa ofendendo a raça e a etnia, quando você impede o acesso a lugares como bancos, lojas, restaurantes, você está praticando racismo. Agora, há necessidade de que a pessoa que busca o judiciário, que ela diga com todas as letras como é que ela foi ofendida, de que nomes ela foi taxada, como é que depreciaram a cor e a etnia. Porque se não falar isto claramente, o julgador vai dizer que não provou.
Então, dentro desse percentual, pode ser que esteja incluído extinção sem julgamento do mérito, extinção por falta de provas, por falta de pressuposto processual, pode ser que esteja incluído procedência em parte, porque nem sempre a pessoa ganha tudo, às vezes ela ganha uma parte. Então, precisaria analisar assim com mais profundidade. Eu, aqui digo, precisaria ver com mais detalhes, né, para poder fazer uma afirmativa taxativa. Mas o preconceito institucional, ele existe. E o preconceito, o racismo institucional, é aquele racismo assim, a pessoa não diz, não gosta de você porque você é preto ou porque você não pertence aos padrões. A pessoa simplesmente te exclui. Falando citando esse detalhe e falando em racismo e injúria, qual é a diferença? Então, o racismo, quando ofende a raça e a etnia, quando impede o acesso ao trabalho, o acesso social, o acesso a lugares públicos por conta da sua cor de pele. E a injúria, quando você ofende a pessoa com qualificativos depreciativos com o objetivo de atingir a sua raça. Muito comum as pessoas chamarem qualquer coisa seu macaco, ou outros nomes aí mais pejorativos, né? Como a intenção é ofender, também é colocar um qualificativo para ofender a raça da pessoa, você disse que ela foi injuriada. É a injúria racial qualificada, que está no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Nós conversamos no intervalo, mas teve punições que foram exemplares, né, que você estava me contando. Existem punições, sim. O que acontece é que não há a mesma divulgação da forma como ocorre quando o fato acontece. E quando o fato acontece envolvendo pessoas conhecidas e famosas, a repercussão é maior. Mas quando envolve o cidadão comum, nem sempre tem a mesma repercussão. Aquele caso, por exemplo, daquela senhora Davina Castelli, que provocou cenas de racismo ofendendo 3 pessoas lá no Top Center da Paulista, nós sabemos que já tem condenação aí nas 3 esferas. Administrativamente e na esfera criminal, eu vi o andamento processual que chegou para mim, que a juíza já mandou expedir mandado de prisão. Então, fica aquela sensação de impunidade, porque essa senhora foi julgada à revelia, desrespeitou o juízo. Nós acompanhamos de perto, porque a denúncia veio para a Ordem dos Advogados do Brasil, e por meio da nossa Comissão de Igualdade Racial, nós estivemos na audiência. E como ela não apareceu e não se defendeu, a Defensoria assumiu, houve recurso, mas o recurso foi improvido e agora a última notícia que eu vi do Poder Judiciário está lá, que já decorreu o prazo, transitou em julgado, mandou expedir mandado de prisão. Ou seja, quando a punição exemplar, não há divulgação. Não há divulgação. Então, esse caso, por exemplo, se o Tribunal de Justiça já mandou expedir mandado de prisão, é um caso que deu muita repercussão, por que é que não se falou nada até agora? Isto é o que a gente chama de racismo institucional. Carmen, eu queria, em 2016, repercutir com você um outro aspecto importante. Em 2016, o sistema de cotas completou 10 anos, de uma maneira exitosa. Mas ainda existem importantes personagens da nossa sociedade que são contra o sistema de cotas. Eu queria saber por que existe tanta resistência numa coisa que está dando certo. Porque essas pessoas que são resistentes, elas não entendem o real sentido das cotas. Não é racismo ao contrário, como diz, é uma ação reparatória para colocarmos no mesmo ponto de partida essa população que ficou excluída e que não teve os mesmos benefícios e a mesma oportunidade que os outros que não eram escravizados. Então, a política de cotas, ela visa uma integração e é para viger durante certo período de tempo, até que nós tenhamos uma igualdade mais real e não apenas formal. Quando nós olharmos nos shoppings, nos bancos, e você vê que está tudo igual, que você tem negros, você tem brancos trabalhando, você não precisa mais de cotas. Mas, infelizmente, ainda não é assim. O sistema já mostrou que ele é eficiente, que ele vem dando frutos, que os cotistas são alunos esforçados, que fazem por merecer, que se dedicam, que são excelentes profissionais. Agora, eu pude observar que muita gente tentou se aproveitar desse sistema de cotas.
o que é muito lamentável. E na época, quando ainda existia a Secretaria da Igualdade Racial, denúncias chegaram e o secretário mandou apurar. Olha, por incrível que pareça, tinha gente que fez maquiagem nas mãos e no rosto para dizer que era par de se beneficiar do sistema de cotas. Como se entrar pelo sistema de cotas fosse dar uma vantagem diferenciada depreciativamente. Não. A prova é a mesma, os requisitos são os mesmos. Então, o sistema de cotas vem para reparar uma injustiça que secularmente existe e que os meios legais postos à disposição não foram capazes de suprir. Por isso nós precisamos de mais ações afirmativas, por isso nós precisamos de investimento, por isso nós precisamos das cotas. Isso que você falou em ações afirmativas. Eu queria saber quais ações afirmativas, porque esse processo de inclusão social através do sistema de cotas está dando certo, como eu já disse. Que ações afirmativas são necessárias para que a gente encontre essa igualdade a médio e a longo prazo? Por exemplo, a informação midiática. Há necessidade de mais inserção da população negra na mídia, nos comerciais, nas novelas, nos empregos, nos cargos de gestão, nos cargos de comissão, nas propagandas, né? O estudo da história da África, porque todos os países, todos os outros povos têm os seus reis, suas rainhas, têm a sua história contada. Por que o povo negro não pode ter a sua história contada? Então você tem a falta de conhecimento do que realmente aconteceu. Eu costumo dizer, a verdade que a história não contou. Qual é a verdade que a história não contou? Que negros e negras foram escravizados, que quando eles foram libertos não tiveram a mesma inserção. Veja só, voltando um pouquinho no que já falamos, né? Quando foram 1.700.000 pessoas colocadas na rua, essas pessoas não tinham emprego, não tinham casa, não tinham nada. Aí ficou um enorme contingente de pessoas na rua e as autoridades da época começaram a achar que tinha muita gente sem fazer nada. Criou-se a lei da vadiagem, e essa lei tinha destinatário certo, que eram os negros libertos que não encontravam colocação no mercado de trabalho. As mulheres que trabalhavam como domésticas continuaram trabalhando na casa dos senhores, só que desta feita de forma remunerada, porque não era mais permitido o trabalho escravo. Os que tinham mais de 60 anos estavam doentes, alguns estavam loucos, ficaram jogados à sua própria sorte, porque não se tinha um atendimento. Ventre livre, crianças foram separadas das suas mães e não tiveram nenhum tratamento adequado. Então, a história não conta de verdade o sofrimento desse povo. Mas não é só isso. Existem os reis, as rainhas, existem os progressos, os comércios, muita coisa boa que a África, o povo africano tem e que não se fala. Eu queria que você rapidamente dissesse para a mulher negra, pobre e que mora na periferia. Você tem direitos. Você é cidadã. Você não é diferente de ninguém. Você pode. Você acredite. E se o seu direito for violado, use dos mecanismos legais. Procure Defensoria Pública, Secretaria da Justiça pela Coordenadoria de Igualdade Racial, que é muito bem presidida pela professora Elisa Lucas Rodrigues. Procure a nossa Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil. Procure o Ministério Público. Procure a Delegacia de Polícia. Faça o boletim, denuncie. Mas é importante que você tenha o nome de quem te provocou a exclusão, de quem te discriminou e o endereço, porque senão nós não podemos fazer nada. Porque se chega a denúncia, mas não tem meios de localizar quem praticou essa denúncia, não dá para fazer nada. E nós temos a nossa delegacia especializada em crimes raciais, que é o DECRAD, que era na rua Brigadeiro Tobias, no 3º andar. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Muito bem. O programa Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Mas você pode continuar nos acompanhando pelo site observatorioterceirsetor.com.br, pela página no Facebook, Observatório do Terceiro Setor. E aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, Observatório Terceiro Setor. Deixe seu comentário, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Até o próximo programa.